Na Rede Escola de hoje, estudantes falam sobre a importância dos museus no processo de educação e a necessidade do cuidado e da conservação desses espaços que guardam a memória e o conhecimento do país. Os museus têm esse poder de educar, de mostrar a história, de incentivar as crianças, adultos, a saber mais da nossa cultura, saber mais do mundo. Vamos destacar ainda o Programa Nacional de Alimentação Escolar e os 20 anos da homologação da disciplina de Educação Física nas escolas brasileiras. Muitas vezes o profissional de Educação Física é aquela pessoa que vai identificar que tem uma alteração motora, alguma coisa que não está muito legal, ela sinaliza para a professora da sala e aí isso chega até os pais, favorecendo o desenvolvimento da criança. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi a sede do terceiro encontro da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Um tema muito discutido foi os desafios que essas instituições enfrentam atualmente em função da quantidade de informação e conhecimento que todos nós somos capazes de produzir e compartilhar. E uma reflexão: qual deve ser a função de um museu científico no século XXI? É claro que a tragédia que destruiu o Museu Nacional e o futuro deste templo de conhecimento e cultura foram muito abordados no encontro, que ainda tratou de desenvolvimento sustentável, inclusão social, acessibilidade, o combate à intolerância e também a importância da liberdade de expressão. Era para ser uma celebração ao mais antigo museu do Brasil e ao primeiro museu de ciências do país. Mas o incêndio que praticamente devastou o Museu Nacional no dia 2 de setembro foi assunto nas rodas de conversa do Museu do Amanhã, onde aconteceu o evento. O Museu Nacional vive. É importante que vocês tenham ideia de que nós temos um potencial tremendo de resgatar muito material que está sob os escombros. É claro que dói. Seria leviano dizer que vai ser o mesmo museu. Não é o mesmo museu. E vejam como essa situação no museu afetou a outras instituições. Parte da história de Portugal está naquele palácio. Um pouco foi perdido, mas o palácio não. Vocês entendem? Então, não, o Museu Nacional não acabou. O terceiro encontro nacional da ABCMC reuniu cientistas e profissionais da área. Temas como a responsabilidade do poder público e a missão dessas instituições também estiveram em pauta. O desafio é que a sociedade brasileira assuma como uma prioridade a cultura, assuma como uma prioridade a ciência. Eu acho que tem que emanar do povo esse sentimento de que a sua cultura é importante, que o seu desenvolvimento é importante e para isso precisa da ciência e precisa da educação. A associação trouxe ainda um questionamento importante: como os museus de ciência podem contribuir para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável. Esse debate e esse diálogo só são possíveis sob uma base comum, que é do conhecimento. Todo conhecimento dos povos tradicionais, os saberes tradicionais, o conhecimento trazido pela cultura, mas o conhecimento científico é fundamental também. Não é superior, não é inferior, isso é uma bobagem, mas ele é o conhecimento que confronta as evidências. Os museus de ciências estão num lugar central de relação entre a população, a produção de conhecimento científico, de ciência e tecnologia e também da inovação, e ao mesmo tempo eles têm a capacidade de, ao fazer essa relação, olhar para a Agenda 2030 como grande eixo de referência das finalidades, dos conteúdos e da ação que eles deveriam estar estabelecendo. Durante o encontro, o público continuou circulando pelos salões do Museu do Amanhã. E é justamente esse vai e vem de visitantes que, na opinião dos pesquisadores, precisa se intensificar para manter esses espaços bem vivos. O mesmo problema que está acontecendo, digamos, com as escolas que estão tendo que se repensar na relação professor-aluno, também acontece nos museus de ciência. Como atrair esse público que tem um manancial enorme de informações, que tem muitas possibilidades e talvez tenha uma outra
demanda do que o que a gente está acostumado em termos de museus de ciências. Além de mais visitantes, a gente precisa também de visitantes de perfil sociodemográfico diferente, compartilhando momentos com famílias, amigos, conhecendo cada vez mais, influenciando até mesmo o que esses museus podem oferecer para a sociedade. Quanto mais cedo o cidadão tem contato com os diversas formas de pensamento, seja arte, música, ciência e etc., melhor ele vai se formar como pessoa e se tornará um cidadão mais crítico. Nós viemos até o Museu do Amanhã para saber a importância que os jovens dão aos museus. E será que eles gostam de frequentar esses espaços? Gosto de visitar museu porque cada vez que eu venho é um conhecimento novo que eu tenho. A gente estuda na escola e depois quando a gente vem aqui a gente aprende, tipo, com fotos, vídeos, é muito maneiro. A gente consegue ver a nossa história e, exemplo, aqui no Museu do Amanhã a gente consegue ver o que pode acontecer no futuro. O que você aprende nos museus? Olha, o museu, ele não fala só de coisas antigas, mas também atualidade recente, assim, na minha opinião. Que mostra a tecnologia, coisas de antigamente como eram, como está mudado e tudo mais. Isso tudo é aprendizado? Sim, a gente aprende, a gente sabe como que foi antigamente, como está agora, a evolução da gente. Os museus têm esse poder de educar, de mostrar a história, de incentivar as crianças, os adultos, saber mais da nossa cultura, saber mais do mundo. Eu visitei 3 museus no decorrer da minha vida, foram poucos por causa do nosso acesso, mas eu gosto muito porque eu gosto de aprender sobre a história do nosso Brasil e tudo mais. Um país precisa ter museus para a gente saber mais da história do mundo mesmo, não só do nosso país, mas do mundo. De uma escala 0 a 10, 10 é muito importante você ter um museu assim, sabe, de portas abertas para você poder vir aqui visitar, ver coisas diferentes que você não está acostumado no seu dia a dia. Em novembro do ano passado, foi lançado pelos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações o programa Educação Conectada, que levará a internet de alta velocidade às escolas públicas do país. O processo de implementação está sendo gradual. Até o fim deste ano, serão 22.400 escolas com internet de alta velocidade com conexão terrestre e outras 6.000 em 2019 com conexão satelital. O objetivo é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico das tecnologias digitais. O programa prevê que até 2024 todas as escolas públicas do país já estejam contempladas com essa tecnologia, atendendo a 12 milhões de alunos. Enquanto isso, no período de implementação e alinhamento das ações, foi criado o Comitê Consultivo do programa. A cada reunião a gente vai trazendo aquilo que a gente está implementando, os avanços, as dificuldades e buscando conjuntamente com esse comitê soluções para a gente efetivamente levar com qualidade o programa lá nas escolas e nas redes públicas de ensino. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é parceiro do MEC desde o início da elaboração do programa e vai ajudar ao Ministério da Educação, sobretudo, no que diz respeito à conectividade e estabelecimento de padrões dos equipamentos que serão utilizados nas escolas. O comitê ele é de grande relevância para o futuro da política, porque cada ator ele vai poder contribuir com a sua expertise, sua área de atuação. Toda essa parte que diz respeito à internet, banda larga e equipamentos de conectividade, o MCTIC tem tentado contribuir com o MEC. Além do MEC e do MCTIC, o Comitê Consultivo tem representantes do setor de telecomunicações, parceiros como o BNDES, Concede e Undime, e da sociedade civil, como Centro de Inovação para a Educação Brasileira. O CIEP está sendo parceiro técnico no BNDES, na chamada Pública Educação Conectada, então nós temos tido muito contato com estados e municípios na implementação dos seus diagnósticos e no planejamento do uso de tecnologia para a educação. Então tem sido muito importante entender quais são os reais obstáculos e dificuldades que estados e municípios encontram na implementação. Nos últimos meses, 14 mil escolas receberam recurso para a implementação e mais de 5.500 articuladores foram treinados em cursos de 180 horas-aula em 5.179 municípios de todos os estados brasileiros. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma das mais antigas políticas públicas em execução no país. Ela foi criada em 1955, quando foi regulamentada a campanha da merenda escolar.
A Constituição de 1988 garantiu alimentação para todos os estudantes do ensino fundamental, da educação infantil e das creches. O programa é administrado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que repassa esses recursos diretamente para as unidades escolares. O programa oferece mais de 50 milhões de refeições todos os dias e é reconhecido pela ONU como exemplo bem-sucedido na área de alimentação escolar. A nossa equipe em Brasília conversou com a coordenadora-geral do programa, Karine Santos. O PNAE, ou Programa Nacional de Alimentação Escolar, obedece a uma série de regras determinadas pelo governo federal no sentido de agilizar e descentralizar o processo. Em cada entidade municipal ou estadual, nós devemos ter pelo menos um responsável técnico, que é um nutricionista, que elabora a pauta de compra, elabora o cardápio, pensando nas necessidades alimentares, nutricionais, que esse aluno precisa precisa ser atendidas durante o seu período de permanência na escola. Aqueles alunos que têm necessidades alimentares especiais, como os celíacos, os diabéticos, eles também devem ser contemplados com um cardápio diferenciado. O Programa de Alimentação Escolar determina que 30% de hortaliças e frutas compradas pelos gestores venham da agricultura familiar. Para essa pauta específica dentro da alimentação escolar, a gente precisa contar com um trabalho intersetorial, incluindo outros órgãos, né? A Secretaria de Agricultura Especial, ligada à própria Presidência da República, o Ministério da Saúde trabalha conosco, o Ministério da Agricultura trabalha conosco, o Anvisa. É um trabalho conjunto, porque esta política, especialmente em relação à agricultura familiar, ela é muito intersetorial. Os alimentos da cultura local das regiões do Brasil, né, frutas específicas, eles chegam até a escola por meio da agricultura familiar. Alimentos como jambu, pinhão, açaí, são alimentos que estão introduzidos no cardápio da alimentação escolar e são comprados por meio da agricultura familiar. Fiscalizar e monitorar o Programa de Alimentação Escolar é atribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Uma auditoria interna exclusiva acompanha a utilização dos recursos nas escolas, estados e municípios. Então, a fiscalização ela se dá em alguns níveis, né? Órgãos de controle, o próprio FNDE como órgão transferidor, repassador dos recursos e a participação social por meio do Conselho de Alimentação Escolar. O programa vem desenvolvendo, né, numa parceria muito bacana e importante com o Programa Nacional do Livro Didático, os 10 passos de uma alimentação mais saudável, que foram inseridos nas contracapas dos livros didáticos desde 2015 para o ensino fundamental, e a partir do ano de 2018 nós fizemos também essa inserção nos livros, né, do PNLD para o ensino médio. Então há aí um trabalho em parceria onde a gente reúne duas políticas públicas universais, gratuitas, para que a gente possa formar hábitos alimentares mais saudáveis e que essa criança, esse adolescente, possa levar esses hábitos para além dos muros das escolas. O jornal O Estado de São Paulo divulgou recentemente uma conta que mostra que um aluno de um colégio militar custa, em média, 3 vezes mais por ano do que um aluno de um colégio público tradicional, da rede estadual ou municipal. Esses resultados jogam um pouco de luz no debate a respeito da eficiência dos colégios militares. Não significa dizer que não existam bons alunos e que não existam bons professores nesses colégios. Eles existem e devem ser parabenizados pelos seus resultados. O que está em discussão e o que a reportagem mostra é que pensar no modelo do colégio militar como parâmetro para toda a rede é um problema, seja porque precisaríamos triplicar o valor por aluno, algo que o Estado brasileiro não parece ser capaz de fazer, ou porque, quando você ampliar as matrículas para um perfil de aluno mais amplo, os colégios militares passariam a lidar com outro tipo de aluno, com outro tipo de estudante, e seus resultados tenderiam a ser piores dos que os verificados hoje. Esse modelo de uma educação cara e para poucos não funciona para ninguém. Precisamos pensar no modelo de sistema público de ensino pelas redes estaduais e municipais que garantam um ensino de qualidade para todos. Há exatos 20 anos, os profissionais da educação física tiveram uma grata surpresa: a regulamentação e a homologação da profissão.
Um marco que incluiu a matéria num rol de atividades que modificou o cotidiano escolar. Pois é, Ernesto, a partir da regulamentação, a prática de atividades físicas passou a fazer parte do currículo escolar desde a pré-escola, não apenas a partir do ensino fundamental 2. As crianças devem aprender os benefícios da atividade física e, com isso, desenvolver padrões éticos e morais como o respeito, o trabalho em grupo, dar valor tanto às vitórias quanto às derrotas. Nós fomos conhecer de pertinho o trabalho da professora Marina Guedes, que, além de pertencer ao Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, é professora de crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. Marina Guedes é professora de Educação Física para alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental da Escola de Desenvolvimento Infantil Alberto Ferreira Pinto, no Rio de Janeiro. Esse trabalho que é feito desde os primeiros anos, ele tem como ponto principal colocar o hábito de atividade física, o conhecimento do corpo, perceber como é que se insere num convívio, num contexto, regras, combinados, enfim, isso é o que a criança vê, né? O que está por trás disso é o estímulo mesmo à atividade física, é o estímulo a possibilidades de movimentos. A partir da homologação da profissão, a educação física passou a ser mais do que uma ação recreativa. Implantada desde os primeiros anos da educação fundamental, ela se tornou uma ferramenta importante de inclusão, desenvolvimento e avaliação dentro das escolas. Muitas vezes o profissional de educação física é aquela pessoa que vai identificar que tem uma alteração motora, alguma coisa que não está muito legal, ela sinaliza para a professora da sala e aí isso chega até os pais, favorecendo o desenvolvimento da criança. Então, uma das formas que se tem para equacionar isso, para minimizar, além do trabalho escolar, é também se diversificar a vivência motora mesmo na criança mais velha. Em dezembro de 2017, o Ministério da Educação lança a nova Base Nacional Comum Curricular, incluindo práticas corporais de aventura e jogos entre os conteúdos a serem trabalhados nas aulas de educação física. Alguns aspectos foram divididos, então, por exemplo, o que está relacionado à dança, a esportes, enfim, houve uma maior pluralidade de conteúdos. Então, isso foi bom. Agora, a base curricular, ela é uma referência do trabalho da educação na escola, mas o trabalho da educação física, o conteúdo que é da educação física, que está inserido dentro da base curricular, ele tem características próprias desse trabalho, que é o professor que vai gerenciar isso. Se eu estou trabalhando com a criança, eu preciso ter um ambiente lúdico, não tem mais essa que o professor, ele dirige, ele coordena as atividades, mas essa história de que eu mando e você obedece, é quase que não fez algo correto, tem que ter um castigo físico, então vai ter que correr. Isso não existe numa atividade voltada para uma criança tão pequena. Então precisa ter o prazer para que ela perceba como que é bom estar em movimento. Para ficar forte, tem que fazer educação física. Ser professor de educação física é a minha vida. É a minha vida. Eu preciso disso para existir. Nossa, é demais. É muito bom. É muito bom porque a gente trabalha com o melhor do indivíduo. Cada vez que você tem uma conquista, um gesto, um movimento, quando você pega uma criança que não sabia nem se comunicar, nem se expressar, e você vê ela tomando corpo, ela se apropriando dela. A educação física, o trabalho que eu faço com os meus alunos, né, de um modo geral, ele faz isso, ele dá ao ser humano a condição de se apropriar de quem ele é. Isso é educação física, é lindo demais. Motivado pela arte de educar, além da tarefa de treinar os campeões, é que o técnico Bernardinho criou o Instituto Compartilhar há 15 anos. Em parceria com secretarias de educação, funciona um programa socioesportivo transformador de levar o voleibol para as escolas. Atualmente, o vôlei em rede atende quase 4.000 estudantes de 23 cidades brasileiras espalhadas em 5 estados, a maioria de escolas públicas. Assim como cada área do conhecimento cumpre um papel de relevância na formação educacional integral do ser humano, também no voleibol, cada posição estratégica tem a sua importância na hora do jogo. Isso significa que nesta modalidade do esporte é impossível vencer sozinho. Cada um aprende a fazer a sua parte e
também a passar a bola. O vôlei, ele é uma modalidade extremamente coletiva. É impossível de você jogar sozinho. Você não pode dar os 3 toques sozinho. 1, 2, 3, passar para o outro lado da rede. Obrigatoriamente você tem que ter um companheiro. Então, essa característica coletiva do vôlei, ela é muito importante. O espírito, o trabalho em equipe, a responsabilidade que se você errar, você vai estar prejudicando toda a sua equipe. Então, você treinar, de você melhorar cada vez mais em prol de um coletivo. Eu acho que o vôlei, ele trabalha isso de uma forma exemplar. Em algumas aulas, o professor fala que a gente tem que ter cooperação e respeito, que tem que ajudar nas aulas. Eu acho isso muito bom. Terem a oportunidade de jogar, de aprender, de viver, ter essa vivência que o esporte proporciona. E nessa idade de criança de 11, 12, 13, 14 anos, isso é uma coisa muito boa. Eles têm muita energia. Precisa de canalizar essa energia. Eu quero aprender mais o saque, porque o saque, para mim, é o mais difícil quando eu vou jogar. A gente acredita que a escola é um ambiente de transformação e um ambiente seguro, que quanto mais o aluno estiver dentro desse ambiente, mais coisas boas ele vai aprender. Como é que foi para você começar a fazer voleibol? O que mudou na sua vida? Foi as notas que eu era muito ruim. A professora falou, se tu não melhorar nas notas, tu vai sair do vôlei. Eu fui, melhorei e agora tô aí no vôlei. A mudança foi nítida. Os professores me procuraram e falaram, olha, os gêmeos melhoraram muito, eles mudaram de lugar, eles fazem os trabalhos e eles vão passar. A questão da atenção às aulas, atenção ao professor, né, ao respeito às regras dentro de uma sala de aula, isso contribui para a aprendizagem. Irmãos, falem para mim, o que vocês mais gostam aqui nesta escola? Do vôlei e de estudar também. Que tal se inspirar no espírito de equipe para revelar os dons? Pelo visto, não há espaço para bullying nem para chacota dentro do ginásio. O vôlei aproxima os estudantes. É o prazer de jogar com a responsabilidade de estar aqui na escola, de não faltar, de não ter nota vermelha, de não ter nota baixa. E isso é essa junção que faz com que o vôlei tenha sucesso. No final de semana, em casa eu falo, pô mãe, que uma saudade de jogar vôlei. Quero jogar vôlei. O desempenho dele melhorou bastante. E o projeto também é bem legal, né? Assim, incentivou ele mais a estudar, a deixar a preguiça de lado. Acho que ele melhorou bastante. A gente encerra essa edição da Rede Escola, que destacou os 20 anos da regulamentação do profissional de educação física e o ensino desta disciplina para as crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. Falamos também do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a opinião dos estudantes sobre o papel que os museus devem ter em nossa sociedade. Se você deseja rever nossos programas, siga a TV Escola na internet, no seu computador, tablet ou smartphone pelo site tvescola.org.br. Você pode assistir a outras edições e fique atento às nossas redes sociais. E uma novidade para quem vive na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio e em Niterói. Você pode ver a Rede Escola pela Multirio, canal 26 da NET, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Até a próxima.